Depois de velejar do Abraão na Ilha Grande até Paraty, matei a saudade de velhos amigos e da querida Praia dos Vagabundos. Lavar os panos de chão também, quem nunca? Eu tenho a máquina aqui, mas eu não vou ligar a máquina para lavar 2 panos de chão, uma camiseta velha. Sabão, água, eu tenho um esquema, ó, sempre quando eu vou tomar banho, aí eu tipo boto, até aquecer a água, vou botando numa garrafa, e aí o que sobra, às vezes sobra um monte de água, hein? E aí eu uso para essas coisas, para lavar e tal, que é o que eu vou fazer agora. Falar nisso, eu acho que eu vou deixar renderizando umas coisas no computador aqui e vou lá pegar água. Que até tenho água, mas tá um bom dia pra pegar água, né? Agora sozinho que a água tem durado pra sempre, meu. Mais de 2 semanas, eu devo estar gastando menos de 20 litros de água todo dia. Tô aqui pegando água aqui, encontrei. Você é do veleiro? Guerreiro. Veleiro Guerreiro, cara. É um prazer, Adriano. Você tá direto aqui na Praia dos Vagabundos? Tô morando aqui por um tempo. Cara, seja bem-vindo de volta, né? É mais sua do que minha essa praia. Muito bem, valeu. E lá temos a nova dona do Miss Cuca. Olá, Maria Clara, tudo bom? Essa água da prainha é uma das melhores águas que eu coleto por aí. Cara, nessa prainha a gente fez muita coisa legal. Tinha uma turma incrível aqui. Eu acho que lá pelos anos 90, foi alguma Copa, não lembro. Acho que o Weber, mais muitos outros velejadores vieram aqui e começaram a morar aqui na frente e chamar isso aqui de Praia dos Vagabundos. Se não me engano é porque as escunas passavam aqui, tem uns vagabundos que moram ali. Na verdade aqui oficialmente é a Praia do Cantagalo. Depois ficou um tempo parada e aí, acho que foi em 2016, alguma coisa assim. Deu uma animada também. Quando eu estive aqui, a gente gravou vários episódios aqui. Teve a corrida de botes do Hashtag Sal, de botes de apoio. Regata de botes de apoio do Hashtag Sal, 1 e a 2. Teve até o SV delas que participou. E aí a gente organizou, Réveillon aqui para umas, sei lá, talvez 100, 200 pessoas. Foi demais. Muita coisa legal aconteceu nessa prainha. Tomara que continue por muitos anos. Não faz tempo, mas a sensação de nostalgia é evidente. Tem muitas pessoas morando em seus barcos, ancoradas aqui na frente, mas eu não conheço a maioria delas. Ali, ó, tinha uma rede de vôlei. Inclusive veio uma jogadora da seleção brasileira de vôlei, seleção olímpica, sei lá. Não jogou, só viu a quadra, mas eu tirei a foto com ela e eu e o Bruno tiramos foto. Essa casa aqui, ó, a gente fez muita festa, muito churrasco ali, assim, e também festa aqui, né? E essa galera que mora aqui deve também fazer muita coisa também, mas eu não tenho mais tanto contato. Já tô sentindo que rever vários lugares queridos nessa descida vai ser muito legal. Cada um deles ganhou um significado, um novo valor. Mas já com a água nos galões, era melhor voltar antes que começasse a chover de novo. Definitivamente, este foi um dia bom. Depois de tanta chuva, um solzinho batendo na cara. Agora que vem a parte difícil. 25 litros cada um. Baita exercício. Tá, eu sei que não é um exercício mesmo assim, tipo academia, simétrico. Não é necessariamente também sedentário. Cada vez trago 100 litros. O último. Hoje eu vou entrevistar uma bióloga que há pouco decidiu morar em um veleiro. Ela faz parte do projeto Voa Criloa, que eu mostrei no episódio 167. É a cara dos novos moradores da Praia dos Vagabundos. Muitos novos velejadores e uma parcela grande deles, mulheres, morando sozinhas, que é muito legal. E aí, mestre da gengibirra? Mas esse aí é o chazinho. Esse é o chá de capim-limão que eu colhi ali nos Vagabundos. Né? Olha, tem ali. Você que plantou? Não, o pessoal ali, né? Eu vou lá, tiro com muito cuidado, porque aquela moita não tá indo muito bem. Então eu vou lá, tiro 3, ali, ó, tá aqui. Ó. Agora o bar, ele é ali. Eu tirei aqueles alto-falantes ridículos que existia aqui. Ficava aqui, aquele negócio aqui, perdia tudo isso do coisa. Olha quanta coisa cabe aqui. Essa é a gengibirra mor, né? Essa é a gengibirra mor. Aí tem os experimentos. O experimento foi o cranberry que eu te falei. Olha a cor disso, cara. Olha isso. Legal. Deve estar pronto, porque eu fiz segunda à noite, mas é como tá frio, se você abre, você sente se tá, se não tá, né? Ou você perde todo o gás também. Aquela ali deve estar pronta. Aí tem essa aqui que é a rolha, ó. A rolha já pulou aqui. Ah, é?
Ela pula essa rolha, é muito boa. Então, essa aqui também, ela acabou. Ó, quando chega nesse ponto, você coloca mais água, açúcar e mais batidas de gengibre. Daí fecha bem, 2, 3 dias tá pronto. A produção, você diria que em uma semana, quantos litros? Você tem que ter sempre 2, porque você toma um, daí já tá fazendo o outro. Então 2 garrafas você tem. Eu tenho mais porque quando chega gente. Chega a dar 10 litros por semana ou não? Né? Olha. Demora quantos dias fermentando? 2, 3 dias, dependendo se tá frio, se tá quente. 2 garrafas boas você tem pra você. Agora pra mais gente, mas se você faz muito, você tem que tomar, senão ela vira vinagre. Então é uma coisa assim, né? Aí tem essa é de vinho do Porto. Ela também, ó, tá vendo? Ela já subiu. Essa aqui também tá pronta. Então, na real, eu tenho 2 dias pra tomar. Essa é aquela de 1,5 litro. Ó, já saiu o gás até. Quando ela tá bem baixinha assim. Isso não é gás, é a magia da gengibre. Né? E essa tem capim-limão, tá vendo? Essa tem. Agora essa aqui, vamos ver. Só um pouquinho. Às vezes vem faz... Fica 2, 3 dias. Quando tá mais quente, então... É, quando fermenta mesmo, dela... Às vezes tem que abrir e correr pra pia, né? Ó, já tem um certo gazinho aí. Não morri até agora. Não, já tomei coisa muito pior, né? Tá louco. Bom pra caramba. Boa. A gengibirra é um fermentado levemente alcoólico de gengibre e que é muito comum nos Estados Unidos e vendido como refrigerante, chamado ginger ale. Muito melhor do que ficar tomando refrigerante. Total, cara. Total. Ou esses sucos de... Às vezes assim, o suco você olha... Tem sucos que é bom, mas tem uns que você olha assim, você vai ver a quantidade de açúcar, é igual a refrigerante. E você viajou um bocado, não? Eu viajei uns... Quando eu me formei, em 88, e eu só fui voltar em 99. Por onde você passou, assim? Fui direto pra Europa. Eu tinha uma amiga de faculdade lá, fui pra Londres. Fiquei uns 3 meses lá, daí saímos eu, ela e uma francesa pra dar uma voltinha na Europa por uns 3 meses. De carona, naquela época podia. Aí a gente deu uma voltinha na Europa, assim, com um orçamento bem baixo, assim. Aí eu voltei pra Suíça, pra trabalhar daí. Tava uns 6 meses trabalhando lá, de tudo um pouco, né? Aí apareceram 2 brasileiros, 2 dentistas que estavam rodando também e iam entregar o carro que eles estavam. Daí fizemos uma mini volta também de novo. Mas eu queria ir pra Austrália, né? Naquela época me organizei para ir pra Austrália e fui, acabei ficando 9 anos lá. É um rolê meio de bióloga, assim, na Austrália? Ai, total, né? A barreira de corais. Eu queria ter feito biologia marinha aqui, mas na época só tinha no Rio Grande ou Rio de Janeiro. E meu irmão tava em Curitiba. Vai pra Curitiba, faz biologia mesmo. E o que você encontrou aqui que você não encontrou nesses rolês? Aqui são as minhas raízes, né? Eu sempre me pergunto isso, porque eu poderia ter voltado, né? Eu consegui cidadania australiana, né? Não, eu digo aqui, assim, no barco. No barco? Na Praia dos Vagabundos, ou sei lá. No barco, certo. Que era um rolê que eu queria fazer 20 anos atrás lá na Austrália, né? Eu queria ter comprado um barco lá. Porque tem uma galera que mora a bordo lá, né? Mora, é uma cultura muito náutica, né? E o mar tava me chamando, né? Então, fui ver qual é. Ano passado passei o ano inteiro no barco, né? Você tá na natureza. É diferente de você tá em terra. Para você estar em terra, você impacta um pouco mais. Você faz uma clareira, você faz uma casa. Você tá na tua natureza que você criou, basicamente. Você fica controlando o tempo todo, tirando ervadaninhas. Aqui não, aqui você está na natureza. Você tá nas forças da natureza. E você não tá podendo controlar nem nada. Você tá sujeito. Eu imagino assim, por exemplo, na Ilha da Cutia. Muita gente visita todos os fins de semana ali, né? É óbvio que tem algum impacto, sempre tem, né? Mas, se todo mundo parar de visitar, tipo, não sobra quase nada ali. Os barcos todos foram embora e tal. Agora, por exemplo, se é uma construção na ilha, fica algo. Fica, total. E também tá sempre mudando o tempo todo. Você pode olhar para o mesmo lado, tá mudando. E também o silêncio, isso me encanta muito. Só os sons da natureza, isso me encanta muito. Teve um tempo aí que eu achei que o Vagabundo estava muito, muito barulhento. Peguei e fui lá pro Jabaquara, que tava só eu. Aí parece que você volta aquela, né, a tua origem, assim. Foi muito gostoso ficar no cinema. Daí eu nem ligava a música, nada, porque eu queria ficar naquilo, assim, sabe? Por isso que agora eu tô no movimento de ir pra encorajar cada vez menos pessoas, né? Dentro do que eu tô aprendendo de comandar meu barco, né? E a meta é essa, cada 2, 3 noites tá em algum lugar, né? Sim. E voltar pra Você pra começou cá. a velejar há quanto tempo?
no passado, né? No passado de tripulante, assim, né? E aí, como é que foi a decisão, tipo, vou comprar um barco? Vivendo esse ano passado inteiro a bordo, porque não dá pra comprar sem saber se você vai dar conta, né? É bastante responsabilidade, né? Então a segurança também em risco, né? E aí eu vi que eu dava conta. Eu falei, então tá, acho que dá pra... Vamos lá, vamos encarar. No outro episódio eu citei que quebrou uma alça do lançador de âncora do balanço. E agora o Jack está fazendo uma nova. Olha aí, mano. Pá, agora ficou porrada, hein? Barrinha mesmo, eu ia fazer com chapa, mas a chapa vai sofrendo, ela rasga, né? Esse aqui pra quebrar é mais difícil. E aí a rodana que tava presa aqui porque tava espremida ali, né? Por causa de sol, de coisa lá. Eu cortei uma fatiazinha dela assim com a serrinha aqui, ó. Daí ela vai ficar correndo livre lá. Agora, cara, ó. Nossa, nunca teve assim. Já teve melhor, mas bem assim, né? Show, cara. Agora que eu tô com a peça lá do lançador de âncora, vou lá instalar. Parece que vou ter que fazer uma manobra com cabo lá que vai ser divertida de fazer. Vamos lá. Vai dar um trabalhinho isso aqui, vai fazer uma sujeira no convés aqui que eu já tô ligado. Tô com essa peça aqui que o Jack fez e agora vou instalar ali. Esse furo aqui atravessa aquele parafuso que tá lá na ponta. Só que a corrente, o cabo, tem que passar por aqui. São 40 metros de corrente e 70 de cabo. Então eu vou ter que pegar a ponta dele lá embaixo, que tá aqui na caixa de âncora, e passar por aqui. Se tivesse num pier ia ser bem mais fácil, porque aí eu podia tirar a manilha da âncora e botar de novo, né? Mas vou passar esse cabo aqui. Vai fazer uma sujeirinha aqui no deck aqui, mas tudo bem, depois eu limpo. Tem que pegar a caixa de ferramenta. Nunca a caixa de ferramenta eu já consigo pegar daqui, ó. 19, ali, alguma coisa assim. Já foi uma vitória. Agora é a parte mais trabalhosa só. Ali era mais difícilzinho. Pegando o lugar. No final, o cabo tem um nó aqui, ó. Uma trava que fica ali no lançador de âncora. Que se um dia escapar o nó da âncora e tal, ela vai dar cabo, vai ser um monte, né? Talvez até bata numa pedra, mas tem um cabo. No final acaba aqui. Agora eu vou tirar esse nó, vou passar essa ponta que tá aí por dentro de todo aquele esquema e passar todo o cabo. Agora eu tenho que pensar bem para não fazer nenhum tipo de cagada aqui, né? Mas basicamente passar pelo mesmo caminho que ele tá fazendo aqui e puxar do outro lado. Então fazer o mesmo caminho que tá fazendo aqui, ó. Aqui. Passar por dentro agora aqui, entrar no guincho, tá, e amarrar lá na ponta. Aqui eu vou dar uma lisinha meio largo aqui, fica mais fácil de desfazer também, não precisa ficar muito justo lá na necessidade. Agora é passar cabo e corrente até não querer mais, uns 100 metros aqui. Esse também foi um longo processo. Pronto, agora é só jogar um balde de água ali e a ancoragem do balanço tá 100% de novo. Mais uma vitória da luta do homem contra a máquina. Teve várias pequenas vitórias. O motor agora zerou, por enquanto tá tudo sob controle. Mas o resto sempre tem muitas outras batalhas para serem vencidas. E o que você tá fazendo eu acho muito legal, assim, de ir abrindo aos poucos o círculo de atuação, assim, né? Tipo... Tá, bem aos poucos, né? Primeiro eu fiz uma avaliação total disso aqui. Já navego sozinha, né? Já tiro âncora, já coloco âncora.
Ainda não velejo porque eu não tenho um piloto automático. Daí a história do leme ali para fazer o bordo e daí travar o leme para fazer as velas ainda não tem esse traquejo ainda. Mas se tem alguém ao bordo aqui, meu, te veleja, é ótimo. Eu acho assim que às vezes as pessoas, não, mas pô, você recém começou e tal, mas tem como fazer, acho como você está fazendo assim, de forma responsável, assim, né? Tipo de reconhecer os próprios limites e ampliando eles aos pouquinhos, assim. Aos poucos. E logo no começo o motor começou a aquecer, daí eu tinha que entender aquilo, tinha que lidar com aquilo, porque se você não tem nenhum motor, não, mas você tem vela, mas eu não sei velejar por mim mesma, assim, né? Então tem que ter um motor. Aí fui entendendo de motor, tá? Fui conversando, fui chamando. Então acho que agora tá zeradinho, né? Então vamos pro próximo passo, né? Todas as manobras, eu ainda não tinha podido treinar as manobras, né? Ainda me pega um pouco na ré, né? Porque é o contrário, cano de leme, né? Blá, blá, blá. Então, né? E a dimensão do barco, né? Um carro é uma coisa, o barco é outra, né? Sim, não, o carro ele é só um veículo, né? Aqui é casa, né? Eu acho que lancha é um pouco mais veículo, mas também é casa. Mas o veleiro, ele é muito casa, assim. Eu cheguei a pensar em comprar um outro tipo de barco, não um veleiro. Mas eu teria que enjambrar a casa dentro dele, porque eu queria morar. Então todo mundo falava, não, veleiro já é casa. Eu falei, realmente, né? Já é casa que dá pra velejar. Precisa ficar no motor o tempo todo, né? Não, e você tem aí o DNA, o fenótipo do viajante. Você tá numa fase de adaptação, mas... Eu sou cigana. Você vai botar um piloto automático bom aí. Pô, já tô de olho. E você vai querer viajar. E pra viajar, a vela, meu, é imbatível. Assim. Total. Porque você gasta muito pouco e é velejar, meu. Que é um negócio que... Nossa, é o lance do som de novo, né? O som da natureza velejando. Isso me cativa muito, né? Sim. E eu já meio que viciei nisso. Quando eu vou em terra, começo a escutar os barulhos de terra, eu já quero voltar. E o que você acha que aprendeu nessas viagens, assim, que é útil aqui no barco? A autonomia, né? A superação, confiar em si, né? Porque a mente fica mentindo o tempo todo, né? Agora mesmo, essa tomadinha aqui estragou. Daí eu vi que tava super enjambrado nessa aqui, ela tá ligada nessa. Eu falei, meu Deus, como que a gente não viu isso quando eu refez a elétrica? Tá, mas eu preciso dessa porque essa eu uso pro computador. O que eu vou enjambrar de novo? Vou ver se só colocando, descascando um pouquinho, colocando uma fita isolante, vai. Foi, tá indo. E aí, cada vitória que você tem com uma coisa bem bobinha, que eu não fiz um curso de elétrica, né? Mas eu tenho noçõezinhas. Cara, você se sente muito bem. É uma epifania quando dá certo. Total, né? Umas coisas bobas, mas tipo Sim. assim, a vida inteira você contando consigo, né? Eu já tive uma fazenda, já fiz isso na fazenda. Mas no barco não tem muita margem pra erro, né? Não se esqueça também de se inscrever no canal Nômade Ali. Ela não tá aqui comigo, não tá no balanço, mas ela é sempre muito querida aqui e tem um canal incrível que é o Nômade Ali. E se você precisa também de consultoria na presença digital, né, se você tem um perfil de Instagram, quer ter ou um canal no YouTube, ela manja muito disso e pode ajudar você a ter um resultado muito bacana no que você precisa. Para falar com ela, só mandar um e-mail para cá, para essa conta aqui que aparece aqui embaixo. Agora, por enquanto é Nando, mas já mudou o nome oficialmente. Ele vem em sonho pra mim, Saracura, né? E agora tá rolando a transferência dupla. Foi homologado agora, foi falado agora. Então, ele já nasceu Saracura, mas ele ainda está estampado não no Rio. E que modelo é? Ele é o Velamar 28. Show. Ele tem tudo que eu queria, desejava, e as pessoas falavam, você não vai achar tudo num barco só. Tá aqui. Que bom, que legal. É. Que bonito que tá aqui dentro, hein? Tá, ó, deu um tapa, né? É que desarruma muito rápido, Não, você né? tem que falar que é sempre assim. Não, eu vivo arrumando, mas 2, 3 vezes por dia, assim, né? Sim. Aí tem uma portinha aqui que precisa ser, ela tá meio estragadinha, né? Mas é uma porta bem interessante, também ela fecha tudo aqui. Então fica, se for dar privacidade pra alguém ou pra mim, tá aqui, né? Essa mesinha sobe, né? Esconde isso aqui, mas fica uma área legal aqui no chão que dá pra alguém dormir também. Então 5 pessoas tranquilamente dormem aqui, bem acomodadas. Tem um amigo que é arquiteto que ele falou que a única coisa que no barco o pessoal não nota é às vezes o espaço, assim, o zero, o negativo, né? Uhum. E é legal quando tem essa mesa que sobe, que você tem um salão. Dá pra dançar um forró aqui. E eu acho legal, né? Cores. É, e ele ficou bem psicodélico, né? Eu vejo das fotos nos filmagens, ele ficou assim, muito psicodélico. E esses desenhos aí? Então, esse aqui de Karina Joana, do oráculo dela, era o oraculista, né? Esse é um artesanato que eu fazia muito tempo atrás, aí eu achei que coloquei aqui. Eu desenho, faço umas amebas, faço umas coisas bem biológicas, assim, então pra começar a grudar em tudo quanto é lugar, que eu gosto, né? Eu vi falar que você cozinha bem também. Eu me garanto. E a tua experiência de fazenda,
que você teve pra cá também foi interessante? Assim? Nossa, foi maravilhoso, né? Porque também você tem que dar conta, né? E a gente foi pro plano A, plano B, plano C, plano D, né? E do nada, assim, a gente comprou um lugar que era 4 km do asfalto, que tinha uma trilha pra chegar lá. Então precisou fazer a estrada, cascalhar, botar manilha, trazer a luz do campo, que dali 8 meses a gente trouxe, construir uma casa, ver como ia ganhar dinheiro. Foi tanto aprendizado, assim, em 5 anos, que não tem preço, assim. Escola nenhuma que você fosse, aprenderia aquilo, né? E você hoje, como é que você ganha dinheiro? Bom, esse é um probleminha. Voltei para dar aula de inglês, né? Porque depois da fazenda eu fui dar aula de inglês, que era muito fácil para mim, né? Então eu tô, tipo, num tempo sabático que tá durando muito tempo, tipo 3 anos, assim. Aí eu tenho uma rendinha de aluguel, né? Tenho uma outra rendinha, só que eu emprestei uma grana para comprar esse barco, que eu preciso pagar para minha mãe. Então, essa rendinha já deu 1/3, já deu uma diminuída. E agora, por algum motivo, voltou a aula de inglês de novo pro meu cardápio. E aí já tô com 3 pessoas querendo, já tô dando, então já é uma rendinha. E eu tô colocando pra 4ª e 6ª e, tipo, deu, assim, porque eu não quero ficar presa, né? Eu quero poder né? Muitas mulheres que estão querendo morar sozinhas no barco, assim, né? E a ideia é essa, ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro, abrir para essas vivências, entendeu? Que vai ser uma troca, né? Para mulheres, né? Que talvez nem queiram morar a bordo, mas que queiram se aventurar um pouquinho, olhar para si, né? Por exemplo, uma mãe e uma filha. Por que vai ser chamado Saracura? Já, né? Porque é um espaço de cura, primeiro para mim, depois para as pessoas, que a pessoa passa, sei lá, meia hora aqui, afeta a pessoa de uma maneira tão positiva, que se ela vier fazer uma vivência, que talvez nem seja velejando, navegando, nada, estando aqui, sentindo esse balanço, escutando esses sons da natureza, impacta muito positivamente na pessoa. Então eu tenho vontade de abrir para isso, mas para isso eu preciso ser comandante do meu barco, deixar todo mundo em segurança, né? Sim. E eu não sinto que eu tô lá ainda, mas eu tô rapidamente indo para isso. Não, isso é muito legal, porque às vezes eu já vi gente assim que mal comprou o barco e fez charter, e isso não é bom. Isso não é. Você tem que fazer os perrengues, passar pelos perrengues você sozinho ou com os mais experientes primeiro, e aí, tipo, pra não ter perrengue quando você estiver chato. E eu sou tão bom senso que eu ainda não passei esses perrengues ainda, né? Então eu tenho que passar pra ver como é que eu me comporto. Então... Mas você não se preocupa que eles vêm. Você não precisa procurar. Eu não tô chamando eles, eu tô gostando que não tá tendo, tá bom assim. Não precisa procurar muito. Mas eu acho que é você pegando mais confiança, né? E indo pra lugares, assim. Eu acho que você conseguir velejar sozinho era uma coisa importante. Sim, eu vou lá no meio daquela baía, nem que eu amarre o leme de alguma forma, que eu já tô pensando como. Vou botar 2 mordedores ali pra ser mais rápido. Total. Claro, velejar com outras pessoas é essencial, porque até pra aprender mais, né? Mas a confiança de estar ali sozinho, assim, e resolver, né? Você ter a confiança de que vai resolver qualquer problema, assim, é legal sozinho. Sim. Assim. E o que você acha que transformou já, assim, quanto tempo você tá morando a bordo? Desde 28 de março, já vai quase fazer 6 meses. E o que você acha que mudou em você, assim? Eu tô ficando mais calma, é incrível isso, aquela ansiedade que você mora em terra e tal, né? Então eu tô assim mais tranquila, mais calma, mais segura de mim, mais me conhecendo mesmo, porque a gente tá tão envolvido com todo mundo que você não para pra se olhar, né? Eu acho que eu sei quem é a Maritza mais agora. Estou investindo para cada vez saber mais. Tem muita gente que tem experiências parecidas com a gente, em algum momento, passam no mesmo lugar, tem o mesmo tipo de viagem, mas enxergam coisas completamente diferentes do que a gente enxerga, né? E pra mim, por exemplo, ter estudado um pouquinho que eu estudei, assim, de filosofia, mudou o jeito que eu enxergo as coisas, tipo um filtro que você bota, uma lente que você bota, assim, né? E você tem uma outra lente que eu sei, que é da biologia, de olhar as coisas do mar e tudo que a gente vê aqui e admira, mas você entende um pouco mais, né? Sim. E como é isso pra você? E é sempre esse filtro, né? Eu tô sempre olhando. Poderia estar me atualizando melhor, voltar a estudar um pouquinho e tal, mas essa intuição, essa coisa nata, né? Que me levou pra biologia, tá sempre ali. Então aquilo, você olha pra um lugar, você vê a mesma coisa, mas se você começa a olhar com outro olhar, as coisas vão se comunicando com você, né? E aqui tem muita coisa, né? Inclusive, assim, até dos alimentos, você começa a se relacionar com eles de outra forma também, né? E é maravilhoso, assim, o tempo todo com estímulo pra você ir para esse lado da natureza. E eu sou apaixonada, assim, apaixonada. Pedra, folha,
a maré, todo dia é diferente, o que ela traz, o que ela leva, e você sentir isso e interdepender disso também é muito interessante, do vento, né? Eu me sinto muito segura aqui, né? Que menos vento aqui, mas eu já tô me preparando para ir para uma ilha grande da vida que eu sei que tem mais vento, então aqui é tipo o meu estágio, assim, como que eu tô com o vento, né? E eu amo. É que a gente criou na vida ocidental, nas cidades, né? A gente criou uma bolha na nossa volta, nas cidades, assim, de ar-condicionado, de tudo que nos protege, que é legal. Mas a gente perdeu essa conexão com a natureza, assim, de fato, assim, de chover você tá balançando, se você sair na rua você vai sentir, né? E depender dela, como você falou, das marés, né? E isso eu acho que é uma coisa que é interessante, assim. É maravilhoso. Eu vou de caiaque, né? Não tenho botinho, nem quero ainda, né? Porque eu me basto no caiaque. Mas eu já vejo o vento. Eu saio e falo, eu vou voltar contra o vento. Beleza. Eu não vou estar muito cheia, não sei o que. Eu posso vir enfrentando ele, ou eu vou mais pela margem, que daí eu vou, né? Vou me escondendo um pouco dele. Se for muito contra o vento, eu passo para depois eu voltar, né? Então tem estratégias, né? Você trabalha com o que tem o tempo todo, né? Na vela, nem sempre temos os amigos que a gente ama pertinho da gente. A mesma liberdade que faz com que essa vida nômade seja incrível, cheia de cheiros, lugares, pessoas diferentes, faz também com que a gente se afaste. E é muito fácil ficar preso na nostalgia, lembrando dos velhos momentos. E aliás é bem gostoso, mas a nostalgia não constrói nada. No máximo serve como inspiração para coisas novas. Por outro lado, ser nostálgico e sentir saudade de tantas coisas e tão intensas, quase como uma dor no peito, é um sintoma de algo muito bom, de uma vida bem vivida. Isso é um privilégio, na verdade. Eu me preocupo com quem vive tão pouco, que não tem quase nada para sentir saudade desse jeito. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fico super feliz que vocês gostaram do episódio, e se você já assistiu vários episódios, isso fez diferença pra você, o Hashtag Sal é uma coisa importante e você quer ajudar de alguma forma, deixe qualquer quantia pra gente lá no Apoia-se, o link aparece aqui na descrição também, qualquer quantia ajuda, deixe lá se você achar que a gente merece, quanto você achar que a gente merece e que você possa fazer, se você quiser fazer também, é claro. Mas se você fizer, você fica mais próximo da gente, tem um grupo do Telegram, onde a gente conversa direto e eventualmente eu sorteio algumas pernas, né, alguns trechos velejando de uma cidade a outra, e que é uma oportunidade muito legal de conhecer essas pessoas que eu devo tanto, que são os apoiadores do canal, tá bom? Então, até mais, até domingo que vem às 10 horas com outro episódio aqui no Mar.